Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós leremos dos versículos 35 a 38. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Gostaria de orar, meus irmãos. Oremos todos juntos. Pai, eis-me aqui como um instrumento em tuas mãos. Eu venho, Deus, rogar, suplicar ao Senhor a sua graça, que nos capacita, a iluminação do teu Santo Espírito, para que sejamos cheios da sabedoria, da graça e do verdadeiro conhecimento que só o Senhor pode nos dar por meio do Evangelho. Fala, Senhor, conosco, para a glória do teu nome, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos de trabalho, falamos sobre o reino de Deus, falamos sobre seara, nós temos o maior exemplo de trabalhador da seara no reino de Deus. Quem é esse? Jesus. Nenhum outro deu tamanho exemplo na sua dedicação como trabalhador da seara do Senhor, como nosso Senhor Jesus Cristo. E se vocês olharem para esse texto, logo aí no versículo 35, nós vemos o texto dizendo que Jesus, ele percorria todas as cidades e povoados. Jesus sempre estava em movimento. Jesus sempre estava engajado intencionalmente no trabalho da seara do Senhor. E o texto diz que ele percorria todas as cidades e povoados, não somente as cidades, as grandes metrópoles, não somente os grandes centros culturais, econômicos daquela região, da Judéia, mas ele andava nos povoados, ele rodava pela Galileia, ele entrava em lugares que muitas vezes os grandes religiosos daquela época sequer tinham vontade de entrar. E Jesus, ele entrava. Ele entrava na casa do rico, ele entrava na casa do pobre. E principalmente, Jesus, ele estava à procura de pessoas que necessitavam e careciam da salvação. Jesus sempre estava à procura de pecadores para salvá-los. O texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. É um trabalho da igreja, o ensino da palavra de Deus. Ele também saía evangelizando, porque ele percorria por esses lugares, não somente entrando nas sinagogas, não somente pregando dentro das igrejas, mas ele também ia à procura dos pecadores nos lugares mais difíceis para evangelizar, pregar o evangelho do reino de Deus. Jesus, ele pregava a tempo e fora de tempo. E o texto também diz que além de ensinar e de pregar o evangelho do reino, Jesus também curava toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui nós vemos, irmãos,
o ministério, as características principais do ministério de Jesus e que ele deu à igreja na grande comissão, que é ensinar, que é fazer discípulos de todas as nações, que é ensinar todas as coisas que nós aprendemos com ele, que é evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura, pregar esse evangelho a tempo e a fora de tempo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas Jesus também era aquele que se compadecia daqueles que estavam enfermos, doentes, e o seu ministério estava o ministério de curar, e esse ministério ainda é nosso. Nós precisamos olhar para aqueles que estão feridos, doentes, enfermos, principalmente na sua alma, para que levemos a cura por meio da palavra de Deus que restaura toda a alma. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo na pregação, ele foi o nosso maior exemplo na compaixão, ele foi o nosso maior exemplo na oração. Jesus é o nosso maior exemplo, sim, no ministério que a igreja precisa desenvolver. Mas eu quero, irmãos, mostrar aqui 3 fatos básicos sobre a colheita que esse texto nos traz. E a primeira delas é que aqui nós vemos Jesus falando que há uma colheita abundante para colhermos. Há uma colheita abundante, porque, como eu já falei, os campos estão brancos. Estão brancos. Basta nos despertarmos para colher aquilo que já foi plantado por muitos outros antes de nós e especialmente por Jesus Cristo. E no versículo 36 e no início do versículo 37, o texto diz que, vendo Jesus, o povo, ele sentiu compaixão por eles, porque eles estavam aflitos e desanimados, como ovelhas sem pastor. E aí então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande. Jesus, ele olhou com seu olhar de compaixão à sua volta. E ele olhou para aquelas pessoas que ali estavam sofrendo, como ovelhas que não têm pastor. E se nós olharmos, meus irmãos, para a cidade de Cajamar, certamente você vai encontrar muitas pessoas que vivem aflitas, que vivem desesperadas, que vivem desse mesmo jeito, desanimadas, como ovelhas sem pastor. E o pastor aqui não é o pastor Jonatas. Esse pastor que essas ovelhas precisavam era o Senhor Jesus, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, que dá e deu a vida pelas suas ovelhas. É Jesus que é o bom pastor. É dele que as pessoas estão precisando. E a seara é grande, meus irmãos. Se você olhar ao lado, certamente você vai encontrar pessoas aflitas. Nós louvamos a Deus porque aqui está um povo que um dia andava aflito, perdido, longe de Deus, afastados, inimigos de Deus, mortos em delitos e pecados. Homens e mulheres que estavam afastados do Senhor. Homens e mulheres que estavam cegos. Nós éramos esses, que um dia estávamos lá fora. Mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo um dia nos alcançou. Ele teve compaixão de nós. E nós éramos esses que estavam no meio dessa grande seara, mas que um dia, na grande colheita do Senhor, nós fomos atraídos pela sua graça, pelo seu amor,
nós somos regenerados, nós fomos justificados e hoje nós estamos na presença de Deus como seu povo. Hoje nós temos pastor, hoje nós temos o bom pastor que tem cuidado de nós e, claro, temos os copastores, temos os presbíteros, temos aqueles que ele deu à igreja, vocacionou e deu dons para que esses pudessem ser copastores do sumo pastor nesse trabalho de ensinar, de pregar e de curar. Jesus, ele viu e sentiu compaixão por aqueles que estavam aflitos e desesperados, desanimados, como ovelha que não tinha pastor. E ele deu a nós, como igreja, essa missão de também fazermos o que ele fez pregando o evangelho. Mas eu quero convidar você a levantar os seus olhos e olhar à sua volta. Mas não aqui, dentro da igreja. Mas, por exemplo, na escola, você jovem, na faculdade. Deus te colocou lá como um trabalhador da seara do Senhor, para que você possa olhar aqueles que estão aflitos, desanimados, sem um pastor. Deus te colocou lá no trabalho, você que trabalha, que tem a sua vida profissional, ou mesmo no meio da sua vizinhança. Às vezes, meus irmãos, nós perdemos a oportunidade de testemunhar de Cristo as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes a igreja, ela acha que se envolver com missões ou com evangelização é somente quando a igreja proporciona programações evangelísticas. E aí nós saímos da nossa casa, saímos do nosso meio familiar, da nossa vizinhança, e nós vamos pregar em outra cidade, em outros bairros, mas muitas vezes nós estamos insensíveis para pregar o evangelho àquelas pessoas que estão ao nosso lado. Portanto, meus irmãos, nós precisamos aprender, entender que a seara é grande. A seara, ela é grande. E em segundo lugar, nós precisamos também aprender que a falta de trabalhadores, a ausência de trabalhadores na seara do Senhor. É por isso que Deus, ele conta comigo e contigo. Deus, ele conta conosco. Deus poderia ter dado essa tarefa aos anjos, mas Deus nos deu esse privilégio de sermos esses trabalhadores, cooperadores no reino de Deus. Os trabalhadores são poucos. No versículo 37, o texto diz o seguinte: e então se dirigiu Jesus a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Veja que isso já era um problema naquela época. E nós atravessamos a história e continuamos com esse mesmo dilema. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E por quê? Por que tantos ficam de fora da colheita? Por que tantos ficam de fora desse trabalho tão especial que Deus nos deu? E aí eu pontuarei alguns motivos. Um deles é o medo do fracasso. Às vezes nós temos medo de sair e pregar o evangelho e de fracassar nessa tarefa. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que converter pessoas não é tarefa para mim, para você. Converter pessoas é tarefa do Espírito Santo de Deus.
A nossa tarefa é simplesmente pregar, testemunhar. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, da graça, da sabedoria do alto, e pedir a Deus que nos dê coragem, intrepidez para abrirmos os nossos lábios e pregarmos o Evangelho nessa grande seara. Às vezes, não é o medo, mas é a vergonha de ser rejeitado, ou mesmo de ser perseguido. Irmãos, entenda, a Bíblia nos ensina que aquele que quiser viver piedosamente, aquele que quiser viver frutificando no reino de Deus, esse padecerá perseguições. Só sofre perseguição e rejeição os fiéis. Certa vez, reverendo Jonatas, eu ouvi um mestre falando no seminário presbiteriano do Norte, lá no Recife, lá no Nordeste, na minha terrinha. Eu vi um mestre me falando que certo aluno, ele procurou o diretor do seminário na época, que era o reverendo Francisco Leonardo, que é o sogro do reverendo Augustus Nicodemos. Ele foi professor e foi diretor, foi de lá do seminário. E certa vez perguntaram a ele o seguinte: reverendo Francisco Leonardo, o que a igreja brasileira precisa fazer para que ela viva, um avivamento? É necessário que nós sejamos perseguidos para que vejamos o avivamento? E ele perguntou: não. É preciso sermos santos e nos comprometermos com a missão de Deus, com a pregação do Evangelho. Aí sim nós seremos perseguidos. E nós veremos Deus operando grandiosamente no meio da igreja e, consequentemente, no nosso país. Então, meus irmãos, nós não precisamos de perseguição para sermos santos. Nós não precisamos de perseguição para vermos um grande avivamento na nossa nação. Pelo contrário, nós precisamos sim sermos santos e buscarmos esse avivamento da parte de Deus com muito arrependimento, com clamores, com orações, com súplicas, com jejuns. Nós precisamos sim nos consagrar cada vez mais e cumprirmos a missão que deu à sua igreja. Certamente seremos perseguidos. Certamente seremos rejeitados. E muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos dispostos a pagar esse preço. Porque se nós assim fizermos, talvez você não receba aquela promoção da sua empresa que você tanto gostaria, porque certamente olharão para você com outros olhos. Eu trabalhei numa empresa antes de ir para o seminário. Antes de ir para o seminário, eu me formei na área de tecnologia da informação e trabalhei um bom tempo numa companhia energética. Depois fui para um banco federal lá no Nordeste e trabalhei nessa área. Mas a primeira empresa que eu entrei, que eu trabalhava, havia um esquema, havia um sistema aonde algumas pessoas, pelo menos a grande maioria daqueles colegas de trabalho, eles falsificavam informações para ganhar hora extra, para ganhar benefícios, E quando eu cheguei naquele ambiente, eu me lembro que eu fiquei num dilema muito grande. Não no dilema de fazer a coisa certa. Eu estava muito certo do que iria fazer. Mas eu me vi desafiado a
não entrar no sistema sabendo que isso traria rejeição da parte dos meus colegas que já estavam envolvidos naquele sistema corrupto. Porque enquanto que eles fraudavam algumas informações, eu colocava as informações corretas e não demorou muito para o gerente, o encarregado, começar a comparar as informações e ver que havia algo de errado que não estava certo. E o que eu ganhei foi rejeição dos meus colegas. Eu jamais quis prejudicar ninguém, nem apontar para os erros de ninguém, nem denunciar ninguém. Mas só o fato de você fazer a coisa certa, de você viver os valores do reino, os princípios da palavra, irmãos, não tem como nós não sermos perseguidos. Aquele que quiser viver piedosamente, certamente padecerá perseguições. Isso é na política. Nós estamos aí vivendo um tempo difícil no nosso país. Lutar contra o sistema é difícil. Mas aquele que foi chamado por Cristo, que foi regenerado e que tem sido capacitado, Deus, Ele me colocou e colocou você para fazermos a diferença, para sermos testemunhas dEle, pregando o Evangelho e vivendo uma vida digna do Evangelho. Então, meus irmãos, não tenham medo, não tenham vergonha de serem rejeitados, não tenham medo de serem perseguidos, não tenham medo. Não seja indiferente àqueles que estão se perdendo à sua volta. Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Se você está vendo pessoas aflitas, desanimadas, desesperadas, pessoas indo para o inferno e você não se compromete em pregar o evangelho a essas pessoas, irmãos, grande pecado cometemos quando nós negligenciamos aquilo que Deus ordenou para que façamos. Ou talvez, meus irmãos, o que nos impede de sermos trabalhadores da seara do Senhor é porque nós estamos ocupados demais com os afazeres dessa vida, com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo. Estamos muito ocupados buscando bens materiais e tantas outras coisas. E é por isso que os trabalhadores são poucos. Eu vi isso esses dias do nosso querido pastor missionário, o reverendo Ronaldo Lidório. Ele disse: sabe por que os trabalhadores são poucos na seara do Senhor? Porque aqueles que deveriam estar servindo no reino de Deus, eles estão muito ocupados nas coisas dessa vida. Eu não estou chamando ninguém aqui para largar emprego. Eu não estou chamando ninguém aqui, para deixar suas responsabilidades. Mas eu estou aqui, meus irmãos, querendo encorajar vocês a assumirem o papel que Deus deu a cada um de nós de sermos cooperadores no reino de Deus, trabalhadores da sua seara. Faz bem, meus irmãos, lembrar aqui a cada um de vocês que todo coração com Cristo é um missionário. Eu sei que há alguns colegas que defendem que missionários são apenas aqueles que vão a algum lugar. Eu entendo que no aspecto restrito, sim. Mas eu falo aqui missionários como testemunhas, que Deus incumbiu toda a igreja, todos os crentes, para sermos esses trabalhadores da sua seara e, portanto, missionário nesse aspecto. Então, todo coração com Cristo é um missionário, é uma testemunha de Cristo, é um trabalhador da seara do Senhor. E todo coração sem Cristo, ele é
um campo missionário. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. É um alvo da nossa pregação. É um alvo dos nossos olhos com compaixão. Nós precisamos nos despertar. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus nos deu. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E o que foi que Jesus pediu para que nós façamos? Veja aí na sequência do texto. O texto diz, no versículo 37 e 38, então se dirigiu a seus discípulos, dizendo, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38 diz, portanto, rogai. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos orar, meus irmãos. Mais do que trabalharmos como trabalhadores, obreiros dessa seara, nós precisamos orar. É Deus quem envia os seus trabalhadores. Deus tem enviado muitos trabalhadores para esta casa. Lá no presbitério nós ficamos felizes quando vemos as boas notícias de como a igreja presbiteriana dos IPs tem avançado, tem sido instrumento do Senhor no avanço do reino de Deus nessa cidade. Mas entenda, nessa cidade há muitos eleitos, assim essa é a nossa esperança. Portanto, precisamos cada vez mais nos empenhar nesse trabalho e, portanto, precisamos orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Temos que orar. A oração é imprescindível. Não há crescimento para uma igreja, não há crescimento espiritual para a vida dos crentes sem uma vida de oração. Nós precisamos sempre clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, pedir ao Senhor. É Deus quem enviará trabalhadores para essa seara, meus irmãos. Portanto, lembrando, a seara é grande. A seara, ela é muito grande, nós temos uma grande colheita a fazer. Porém, os trabalhadores são poucos. Eu quero concluir essa mensagem, caminhando para o final, dizendo mais uma coisa. A seara é grande, a colheita, há uma grande colheita a se fazer. Os trabalhadores são poucos, então nós precisamos rogar, orar a Deus para que envie mais trabalhadores. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte, que a alegria da colheita, ela será abundante. A grande alegria nessa colheita. Hoje é dia de festa, porque hoje é dia de colheita, hoje foi dia de batismos. Certamente tem pessoas que chegaram recentemente nessa igreja, se batizaram recentemente nessa igreja. Então o aniversário de 7 anos dessa igreja, queira ou não queira, é um dia de celebração, para nós louvarmos a Deus e agradecermos, porque Ele tem feito com que essa seara frutifique. Mas há muita coisa, ainda há muita coisa a se fazer, e precisamos entender que precisamos continuar semeando e colhendo, porque a colheita será alegre. Haverá muita alegria nessa colheita. E eu lembro do texto em que Jesus escrevendo, que o apóstolo João, o evangelista João escrevendo, Jesus ele disse o seguinte, em João 4,36, os campos estão maduros para a colheita. Os campos estão brancos, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem a recompensa. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. E ele diz o seguinte, que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Dia de semear é maravilhoso, mas o dia de colher, meus irmãos, é ainda muito mais maravilhoso.
O dia em que nós escolhemos é um dia de alegria. E Jesus, ele diz que esse dia será um dia alegre. Veja, Jesus disse que nós que trabalhamos, compartilhamos da alegria. Em João 15:8, nós vemos Jesus dizendo: meu Pai é glorificado por isto. Isto, o quê? Que deis muito fruto, e assim mostrareis ser meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor, essas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria, o vosso gozo seja completo. A alegria quando nós escolhemos nessa grande colheita. E aqueles que estão aflitos e desanimados, como ovelhas sem pastor, precisam que nós preguemos o evangelho para eles, para que eles estejam também alegres, felizes, por serem libertos dessa maldição do pecado e da condenação que estava guardado para eles. Jesus, ele disse que até os céus fazem festa quando um pecador se arrepende. Há festas no céu quando um pecador, ele se arrepende. Ele crê em Jesus, ele é regenerado e agora passa a fazer parte do reino de Deus e se junta a nós como trabalhadores dessa seara. Tem outro texto também, que é Provérbios 11:30, que diz que o fruto do justo é árvore de vida e o sábio ganha almas. Nós somos esses, irmãos. Somos os sábios que estamos nessa empreitada de sermos ganhadores de almas, pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue imaginar, meus irmãos? Você consegue imaginar a alegria de um pai quando ver um filho voltando? Lembrem-se daquela parábola do pai pródigo, do pai esbanjador de amor, que viu seu filho saindo da sua casa, pedindo os haveres da sua herança, abandonando a casa do pai e indo para um lugar distante, para viver uma vida em orgias. E ele fica na expectativa da sua volta, e quando o seu filho volta, ele o recebe de braços abertos, esbanjando amor, graça, misericórdia. Assim, irmãos, nós devemos nos alegrar quando um pecador, ele se arrepende, ele volta para a casa do Pai. Certamente, acredito que possivelmente, deve haver pais, mães, assentados nessas cadeiras, que têm orado, suplicado, clamado ao Senhor, para que traga de volta o seu filho ou a sua filha que está distante da casa do Pai. Bom, meus irmãos, precisamos ser encorajados no dia de hoje. Por mais que seja um dia de festa, um dia de colheita, um dia de celebrarmos, um dia de nos alegrarmos por 7 anos de grandes bênçãos que Deus tem derramado sobre essa igreja. Mas é dia também de sermos encorajados,
encorajados a levantarmos como trabalhadores dessa seara. Então eu quero encorajar você que por algum motivo não está frutificando na seara do Senhor. Desperta-te, ó que dormes. É dia de você se levantar e se juntar aos demais trabalhadores nessa seara para pregar o evangelho, porque a seara é grande, os campos estão brancos. Presbíteros. Falo como um presbítero, sou docente, mas já fui presbítero regente. É tempo de se unir ao pastor dessa igreja e dizer: pastor, onde eu posso ser mais útil no reino de Deus? SAF, mulheres de Deus, é tempo de vocês se levantarem. Nunca antes na história da humanidade nós temos visto tantos problemas psicossomáticos, problemas de depressão. Nunca na história da humanidade nós vimos tantas pessoas enganadas e também tantas pessoas confusas com a sua identidade, com a sua sexualidade. Nunca vimos na história da igreja tanta iniquidade. E Deus, Ele chama vocês, mulheres, a se despertarem para serem aquelas que vão dentro dos seus lares ensinar aos seus filhos, diáconos, mulheres, presbíteros, jovens. É tempo de se despertar. É tempo de nos posicionarmos como trabalhadores da seara, orando também para que Deus continue enviando mais trabalhadores para essa seara. E eu não tenho dúvidas que no próximo ano, no 8º ano de aniversário dessa igreja, essa igreja estará repleta de muito mais trabalhadores da seara engajados nesse trabalho tão precioso que é o trabalho do Senhor. Amém? Amém? Amém, meu pastor? É isso. Assim eu creio. A minha tarefa hoje foi tão somente essa. Vim para me alegrar com vocês, mas também para encorajá-los a continuarem, a perseverarem no trabalho da seara do Senhor. Nós desfrutaremos, irmãos, de uma grande colheita alegremente, porque acima de tudo foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o seu penoso trabalho lá na cruz do Calvário que já garantiu para nós a vitória. Quando nós saímos para essa grande seara, nós temos a consciência que lá fora existem eleitos de Deus. É por isso que nós vamos, porque a eleição, essa doutrina da eleição é a nossa motivação. Porque nós sabemos que lá fora existem os eleitos de Deus e é só pregarmos, deixa o Espírito Santo fazer a obra. Irmãos, concluo aqui só citando o exemplo do nosso querido pastor, reverendo Arival Dias Casimiro. Quando eu olho para a vida daquele homem, um homem que já está caminhando aí para a sua velhice, né? Porque, no mínimo, ele tem 35 anos de ministério pastoral. E hoje nós vemos a Igreja Presbiteriana de Pinheiros como uma igreja que chegou, eu acredito, onde ele talvez não tenha imaginado que ela chegasse. O tamanho não somente, né, de números, porque eu não estou aqui valorizando, não é numerolatria. Até mesmo a influência dessa igreja. Ele poderia, nesse momento, nos seus quase aí 35 anos de ministério, dar uma brecadinha e agora ficar só desfrutando
das benesses do trabalho que foi feito durante o seu tempo de ministério. Mas eu vejo um homem guerreiro, querendo ver mais o evangelho expandindo, o reino de Deus crescendo. E isso é uma motivação para mim que sou um jovem pastor. Estou no meu 4º ano de ministério, estou engateando. Para mim é uma grande inspiração. Então, eu não tenho dúvidas que a Igreja Presbiteriana dos IPs, ela continuará avançando, crescendo saudavelmente e também em número para a glória de Deus. Somos chamados a orar e trabalhar como trabalhadores da seara do Senhor. Orare et labutare. Vamos orar, meus irmãos. Pai, eis-me aqui mais uma vez como um servo teu, apenas como um canal, como um instrumento para trazer a palavra de encorajamento, a palavra de salvação, a palavra de despertamento de vidas, que é o teu evangelho. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos nesse dia, nesta noite, para celebrarmos o aniversário da Igreja Presbiteriana dos IPs, mas também que nessa noite o Senhor possa despertar pelo teu Santo Espírito vidas, para que possam se engajar nesta obra como obreiros, como trabalhadores dessa seara, como cooperadores do reino de Deus. Abençoa o teu servo, reverendo Jonatas. Abençoa os presbíteros, o conselho dessa igreja, os oficiais, os diáconos, os missionários. Ó Deus, abençoa, Senhor, a SAF, abençoa a UMP, abençoa, Senhor, o PH, a UPA, abençoa, Senhor, todos os homens e mulheres, não importam a idade, da criança ao mais idoso, que o Senhor continue abençoando, alegrando o coração da tua igreja, ó Deus, e despertando, avivando em nome de Jesus, para que essa igreja continue sendo uma testemunha do Senhor Jesus, na cidade de Cajamar e até os confins da terra. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.